Bom dia, meus irmãos. É uma alegria estar com vocês aqui no Desperta Colonial, tendo a oportunidade de compartilhar com vocês algumas das coisas que Deus tem falado ao meu coração, eu tenho aprendido da parte de Deus. E queira ao Senhor, né, que ele fale ao teu coração assim como Ele tem falado ao meu, né? Eu queria refletir rapidamente com vocês nessa manhã a despeito de um texto bíblico que vai ali no capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel, ali no Antigo Testamento. É um texto que trata de uma das visões que Ezequiel recebeu da parte de Deus, e é um texto conhecido, né, como o texto que fala das águas purificadoras. Esse texto, inclusive, ele já foi utilizado em algumas músicas. Uma das que eu me recordo aqui é uma música do Diante do Trono, que se chamava exatamente Águas Purificadoras, e a letra começava: existe um rio, Senhor, um rio que flui do teu grande amor. E aí assim a letra permanece, e aí no refrão a cantora diz assim, né? Eu quero fluir em tuas águas, né? A gente cantou inclusive esse hino por várias vezes e ainda é cantado hoje em muitas igrejas. Pois bem, né? O que são essas águas purificadoras, né? Que visão é essa que Ezequiel está tendo ali daquele rio no capítulo 47, né? Quando a gente pensa em rio, né, a gente tem que lembrar que naquele contexto de Ezequiel está trazendo ali uma profecia, uma revelação para o povo, né, que está falando a respeito do rio, né, do rio que flui do trono de Deus, do rio que é o próprio Deus, né? E aí aponta para alguns outros textos bíblicos, quando a gente lembra, por exemplo, de Jesus falando, né, para algumas pessoas ali, dizendo que ele era a água da vida, né, quando ele falou para a mulher samaritana, né, de que se ela soubesse quem era aquele que estava falando com ela, né, ela lhe pediria água, ela tomaria dessa água e ela nunca mais teria sede, né? Jesus estava se referindo ali à água da vida. Em outro texto da palavra, a gente tem a ideia de que quem toma da água da vida, dele fluirão rios de água viva, né? Rios de vida, né? Transbordarão, aquela coisa de fluir mesmo. Então, quando a gente fala de rio, água, fluir, águas purificadoras, a ideia é sempre que a gente está falando de essa água, esse rio, né? É o próprio Deus. E quem está fluindo nesse rio, quem está mergulhando nesse rio, também vai estar ali, como é que se pode dizer, fluindo vida, transbordando vida. Então essa é a ideia por trás de águas purificadoras ali do capítulo 47 de Ezequiel. E aí tem algumas coisas muito interessantes nesse texto que eu queria rapidamente compartilhar. Primeiro, a primeira parte da visão, Ezequiel diz que primeiro ele foi levado para uma parte do rio que ele tinha água na altura do calcanhar, depois uma segunda vez água na altura dos joelhos, depois uma terceira vez água na altura do lombo, né, na altura do abdômen aqui, já quase cobrindo completamente Ezequiel, e uma quarta fase, onde Ezequiel é levado para um nível do rio que já está com tanta água que ele só consegue passar por aquele rio se ele seguir nadando, né? Então, essas quatro fases, elas podem muito bem representar o nível do nosso envolvimento com o reino, o nível do nosso envolvimento com a obra de Deus, o nível de envolvimento e de, como se diz, compartilhamento, de compromisso da nossa vida para com as coisas de Deus, né? Muitas vezes sem um entendimento completo, a gente começa ali de uma forma meio rasa, meio sem entender, ou a gente não se deixa encher completamente pelo Espírito Santo de Deus. Mas na medida em que a gente vai aprendendo de Deus, a gente vai caminhando, a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai realizando a obra, a gente vai crescendo em fé, aumentando a nossa confiança. Então chega uma hora que a gente está completamente mergulhado nesse rio que é o próprio Deus, simbolicamente falando, e a gente vai estar cheio do Espírito, a gente vai estar fluindo, né, nas águas, como diz o cântico. Então,
Essa é uma forma da gente olhar essas águas purificadoras, né, na medida que a coisa vai se aprofundando ali. Então, é como se estivéssemos nos enchendo do Espírito Santo de Deus de forma figurada, né, até que a gente está completamente cheio, a gente está completamente mergulhado naquele rio que sai do trono de Deus, como diz ali Ezequiel 47. Essa é uma parte, né, do entendimento que a gente pode ter sobre essa profecia. E tem uma outra parte que eu acho assim simplesmente maravilhosa, que é quando aquele homem que está dando a visão para Ezequiel volta com ele para a margem do rio, e o texto ali vai dizendo que por onde o rio passar, né, no texto bíblico fala de árvores crescerão, plantas crescerão, peixes existirão ali em abundância, por onde a água daquele rio passar, né, até que ela chegue ao mar, e é o mar morto que se remete ali no texto, né, as águas ficarão curadas, as águas serão saneadas, né, na NVI usa esse termo, né, e a gente sabe que as águas do Mar Morto são águas muito salgadas, você não tem vida, não tem nada, mas no texto bíblico, quando aquele homem está dando a visão para Ezequiel, né, o Senhor está dando a visão para Ezequiel, dá a ideia de que por onde esse rio passar, esse rio de Deus passar, vai ter vida em abundância, tudo vai ser limpo, tudo vai ser curado, tudo vai ser transformado. E é aqui onde eu quero chamar a tua atenção. Se nós somos crentes em Cristo, e somos, amém por isso, se nós bebemos da água da vida, se a palavra de Deus diz que de nós fluirão rios de água viva, porque nós temos o Espírito Santo de Deus e Deus pode agir no mundo em nós e através de nós. Então a ideia é que a água da vida, que um dia nós tomamos e alcançamos a salvação, simbolicamente falando aqui, água da vida no sentido de termos aceitado a Cristo como Senhor e nosso Salvador, a ideia é que a gente possa fluir, né, como um rio, como esse rio de Deus, trazendo vida para as pessoas, fazendo com que as coisas sejam limpas, sejam curadas, sejam transformadas através da nossa ação. Porque nesses tempos que temos vivido, tempos de pandemia, tempos de incerteza, tempos de preocupação, onde nós não sabemos se ficamos com aqueles que defendem a cloroquina, aqueles que dizem que a cloroquina faz mal, aqueles que dizem que tem que fazer isolamento social, aqueles que dizem que não precisa, aqueles que dizem que são de direita, aqueles que dizem que são de esquerda, ficar em casa, usar máscara, sair, de carro pode, de carro não pode. Então assim, é uma confusão de tal forma que para onde quer que nós olhamos, só encontramos dúvida. Mas nós, os crentes em Cristo, devemos lembrar disso e devemos propagar isso às pessoas. Quando tudo é dúvida, o nosso Deus é certeza. Quando tudo é não sei para onde ir, o nosso Deus é a direção, é o nosso norte. E mais que isso, meus queridos, é preciso que nós entendamos isso, para que a gente possa fluir vida abundante, para que a gente possa realmente, como um rio, né, como um rio caudaloso, seguir nesse mundo agindo, transformando, curando, limpando. De que forma? Através do amor ao nosso próximo, através da pregação do Evangelho, através do trabalho que tem sido feito em nossa igreja. Nós temos acompanhado os vídeos no sentido de assistência social em relação a gêneros alimentícios básicos. Então, veja que a transformação, né, a transformação que a gente vê ali no livro de Ezequiel em relação ao fluir do rio de Deus, curando tudo, limpando tudo, transformando. Isso pode acontecer em nossos dias. De que forma? Através de nós que somos servos de Deus. Deus espera isso de nós. Deus espera que nós sejamos agentes de transformação. Então, quando aquele cântico diz assim, né, eu quero fluir nas tuas águas, oh, que glória, a gente poder fluir mesmo ali no rio de Deus, como um rio de Deus,
transformando de forma abundante. E eu gosto muito da ideia de pensar no seguinte: quando a gente pensa num rio, um rio mesmo, né? um rio São Francisco, um rio Paraná, até o nosso rio Tietê que a gente tem aqui, né? Pensando como um exemplo real e prático, o que é que pode parar um rio? O rio não se para. Se você constrói uma represa, ele vai começar a acumular água, ele não vai correr para frente, mas ele vai começar a inundar tudo que está ali ao redor porque ele está represado. O rio, se ele encontra uma rocha, aquela água vai passando por ali dia após dia, e aquela rocha, por mais dura que seja, ela vai se desgastando, vai gerando erosão, e o rio continua seguindo o seu curso. Eu gosto muito desse exemplo, porque isso nos ensina da parte de Deus, que quando nós fluímos nestas águas, quando nós fluímos no rio de Deus, nós vamos transformar tudo à nossa frente. Como diz aquele outro texto bíblico que diz, né? Agindo Deus, quem impedirá? Então, guarda isso no teu coração. Queira fluir, né, no rio de Deus. Né? Eu quero fluir nas tuas águas, como diz o cântico. Se você tiver aí no teu celular, volta, medita naquela letra daquele cântico, lê o livro de Ezequiel, capítulo 47. E, meus queridos, vamos continuar a ser agentes transformadores. Oferecer para as pessoas a água da vida de maneira prática, de maneira teórica, não é? Não é tempo de ficarmos parados, é tempo de transformar. Pastor Maurício tem nos ensinado isso de maneira muito profunda, né? Deus tem verdades maravilhosas para a nossa vida, para o nosso sustento, para o nosso encorajamento, e a gente tem que continuar se alimentando de tudo isso, mas é hora da gente começar a olhar para fora, é começar a olhar para aqueles que nos rodeiam, para os nossos familiares de maneira específica agora nesse mês de maio, e a gente pensar mesmo na força de um rio, o rio de Deus, seguindo, avançando, inundando, transformando com vida, com salvação, com a esperança, com confiança, com luz sobre as trevas. É isso que Deus espera de nós. Então que todos nós possamos fluir nos rios, possamos fluir nas águas do Senhor para a honra e glória dele mesmo. Amém? Que você tenha um dia extremamente abençoado, em nome de Jesus. Amém.